Bem-vindo ao canal Aprendiz Cristão. Querido, esse canal está a todo vapor para o nosso elevo espiritual. Nosso bate-papo para hoje é: justifique por ter acordado. Não tenha uma vida inútil. Essa palavra tem falado comigo, mexido com meu coração por esse tempo. Eu proponho para vocês dois textos, vou explicar os textos, Atos 9:36 e Lucas 13:6. Em Atos 9:36, fala de uma discípula simples, por nome Dorcas. Dorcas morre, e assim que ela morre, há uma grande comoção entre as demais irmãs. Elas sabem que Pedro está na região, vão até Pedro, para que Pedro traga uma solução. Elas não se veem vivendo sem Dorcas. Como a obra poderia continuar com a ausência de Dorcas? E é bom falar que Dorcas fazia coisa simples, mas necessária, simples, mas fundamental, simples, mas que não era inútil. Dorcas dava poucas esmolas e costurava as túnicas e os aventais, tanto que elas mostram para os discípulos, para Pedro, olha o que ela fazia, demonstrando as obras. E aí Pedro faz com que ela ressuscite. A outra palavra é a figueira estéril, que o dono entra no campo procurando fruto, e ele já fazia isso por algum tempo. E quando ele não acha fruto nenhum, ele fala uma palavra séria: porque ocupa a terra inutilmente. Por que ocupa a terra inutilmente? O sol amanheceu, o sol se pôs, o sol amanheceu, o sol se pôs, e nada a figueira produziu. Outro sim, ela está numa vinha, um lugar onde se produz uvas. Mas ela não deveria produzir uvas, ela deveria produzir figo. Aquilo pelo qual a sua natureza foi criada, gerada para ela formar. E não deu nada. E alguém fala: deixa mais esse ano, para que eu limpe em volta, esterque a terra. E se nesse próximo ano, nesses 365 dias, ela não produzir nada, aí a corta, aí a lança fora. E quando eu falo justifique ter acordado, amanhã ou hoje, quando você abrir os olhos, muitos não abriram os olhos. Muitos morreram. Enquanto você abriu os olhos para trabalhar ou para fazer uma viagem, alguém teve que ir no IML ver o corpo de alguém, alguém está preso, até com umas certas impossibilidades. Mas devemos justificar o fato de ter acordado. E não podemos ter uma vida inútil. Devemos ter uma vida produtiva. E não produtiva para mim mesmo, para os meus cursos, para o meu trabalho e para o que eu quero. O segundo maior mandamento é amar o próximo. Então, quando não temos uma vida inútil, é porque essa vida também se doa a outras pessoas e se oferta a outras pessoas. Eu estava assistindo por esse tempo um podcast de um policial, e ele falava que não lembrava quando ele acordava, a casa dele era 2 andares, ele acordava e descia a mesa para tomar café, sempre tinha alguém estranho na cozinha. Aí o pai dele falava: ó, esse rapaz está passando uma dificuldade, ele é um morador de rua, eu dei banho nele, troquei, ele está com uma roupa que eu dei para ele, e ele vai se alimentar aqui, depois eu vou conduzir ele a algum lugar para ajudá-lo. Então essa família sempre fazia algo para alguém, para o próximo. Então por isso que essa palavra surtiu esse efeito no meu coração: justifique ter acordado e não tenha uma vida inútil. Então quando você acorda e pensa em alguém, e ajuda em alguém, você vai no mercado fazer uma compra, compra um pouco a mais, porque você está pensando em alguém. Você vai comprar uma roupa e compra uma camiseta a mais, uma camisa a mais, um pijama a mais, porque você está pensando em alguém. Você vai na farmácia comprar medicamento e compra um remédio a mais para alguém também. Você está pensando em alguém, você está sendo útil para alguém. E ser útil não é difícil. Você pode ser útil com um simples abraço, você pode ser útil no partir do pão. Eu gosto demais desse negócio de partir do pão, porque não é dar o pão para alguém, é partir o pão. Então eu não tenho pão para te dar, mas o meu pão não é só meu. O meu pão ele é de divisão.
que eu vou dividir e vou entregar uma metade para você e ficarei com a outra metade. Se tiver mais alguém, eu divido depois da minha metade. Partilha. Devemos, nós que somos cristãos, entender e compreender o sentimento, o sentido de partilha. Ou quem é católico, ou quem diz que serve a Cristo. Querer o bem do próximo e não é um bem que você não olha para os erros. Quem ama mesmo, corrige os erros. Então devemos ter uma vida relevante, como Dorcas, que morre e deixa a saudade instantaneamente, automaticamente. Como a figueira, que tem condição de produzir. Porque o rapaz falou, deixa mais esse ano. Não é que ela não tinha jeito. Se limpar em volta, vai dar certo. Às vezes se limpar em volta de nós, dá certo. Se regar um pouco mais, dá certo. Basta querer. E eu comecei a olhar para a minha vida, eu quero falar algumas coisas agora, eu quero que você pense, não pense na verdade, que é soberba, a minha arrogância, fala de coisas que eu tenha feito, não há vaidade no meu coração quanto a isso. Embora você não me conheça, eu sei que você pode me julgar e você tem todo esse direito também. Não posso tirar esse direito de você. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu comecei a pensar se a minha vida era relevante, se a minha vida era importante. Eu sirvo ao Senhor há 31 anos e há mais de 13 anos eu sirvo ao Senhor só para a obra, só pela obra. Então é interessante que eu abri mão de emprego, de serviço, de tudo, para poder ajudar alguém, estar disponível. Eu precisava estar disponível. Quando Deus fala, Wagner, preciso de você, eu não posso dizer, tenho que trabalhar, tenho hora extra, tenho que fazer corrida do Uber, não posso falar isso. Eu tenho que estar disponível, e eu estou disponível. E eu comecei a pensar, hoje em dia, meu irmão, por misericórdia, tem pastores que são pastores porque eu ajudei. Tem pessoas que eu passei na época, a pessoa estava bebendo cachaça. E ele, sabendo que eu sou cristão, me pediu ajuda. E eu falei para ele, olha, você quer ajuda mesmo? Então amanhã, era uma sexta-feira, amanhã, sábado, eu quero você na minha casa 10 horas da manhã. Se você for lá, eu sei que você quer ajuda. Se você não for, eu sei que você está com conversa e brincadeira e não vou te ajudar em nada porque você não quer nada com nada. No outro dia de manhã, literalmente, antes das 10, a pessoa estava na minha casa. Conversei com essa pessoa, ajudei essa pessoa, hoje se tornou um pastor. Lá no Nordeste tem um rapaz que eu também evangelizei, fui na casa dele no Nordeste, paguei passagem aérea do meu bolso, das minhas condições, para ir lá ajudá-lo, porque eu não fui pregar em igreja, fui ajudar essa família. E lá hoje em dia no Nordeste tem um rapaz que estava envolvido com o PCC em São Paulo, hoje em dia ele é um cristão pregador da palavra. Para você ter ideia, ele se tornou um evangelista do Ministério Madureira, do Brás. Porque você o ajudou. Uma irmã aqui perto da creche das minhas netas, quando eu vou buscar minha neta, uma irmã falou assim, irmão Wagner, estava lembrando de você. Porque esse dia eu estive internada, e eu lembrei que quando eu ia me suicidar anos atrás, eu liguei o rádio para fazer um barulho na minha casa e ninguém ouvir o barulho do meu suicídio. E eu parei num programa de rádio que você fazia, que nessa época eu fazia um programa de rádio que era o programa Quem Deu Crédito à Nossa Pregação. E essa irmã, essa moça na época, começou a ouvir o programa. E ela deixou de pensar em suicídio. Então foi repreendida a morte, porque ela ouviu alguém ali que saiu da sua casa, foi para lá numa sexta-feira à noite, fazendo um programa e falar do amor de Deus. Então são coisas que a gente pode fazer, como uma oração, uma visita no hospital. Já fui muita visita em hospital, eu já fui no hospital para ser acompanhante. Falei para a família da pessoa doente, falei, vocês querem cuidar da sua vida, está corrido para vocês? Quer que eu venha ficar de acompanhante alguns dias? E eles toparam, porque eles tinham muito sufoco para resolver a vida deles mesmos, e eu comecei a ir lá ficar de acompanhante, o dia inteiro no hospital, ajudando a dar banho, ajudando a trocar, pôr meia no pé, dar almoço, limpar as coisas, sabe? E eles ficaram muito agradecidos por esse auxílio, por essa ajuda, ao ponto de eu ouvir elogios tremendos, porque fiz alguma coisa. É melhor fazer alguma coisa do que fazer perfeito. A gente quer fazer muita coisa perfeita, mas não dá. Mas faça o que está ao teu alcance. Só de ir num lugar, ouvir alguém falar e chorar e desabafar, já é benéfico, já é curador. Então, que ao acordar hoje, justifique ter acordado. Ajude alguém, divida o seu salário com alguém, ajude alguém com valor. Às vezes você gasta tanto com perfume, tanto com coisas, às vezes você não sabe nem onde gastar dinheiro mais, compra coisas que nem usa.
Meu querido, ajude alguém que está precisando. Ajude alguém que está carecendo. Uma vez um amigo meu me chamou e falou: Marinho, como é que eu tenho que fazer a compra? Que eu tenho que ajudar um rapaz que está com uma dificuldade. Eu perguntei que dificuldade era. Dificuldade trabalhista, financeira. Eu falei: então você compra o grosso aí que eu vou comprar o café da manhã. E eu comprei o café da manhã, o pão puma porque ele estraga fácil o pão. A margarina, o leite, uns danones para os filhos dele, para poder ajudar de alguma forma. Isso não arranca pedaço, isso na verdade, em vez de arrancar algo de nós, isso nos acrescenta e nos faz ser inteiro. Essa é a palavra para hoje, aqui do Aprendiz Cristão. Ao acordar, justifique a tua vida. Justifique o fato de ter acordado e não tenha uma vida inútil. Que estamos aí nesse canal, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, assista os vídeos, porque eu também preciso de pessoas que tenham visualizações, porque o YouTube tem alguns critérios para checar algumas coisas, e aí esse canal toma força, chega mais longe, de repente, quem sabe, eu chego a ser monetizado, e se eu for monetizado, eu consigo fazer novos projetos, tá bom? Beijo no coração, abraço em sério e até o próximo, o Aprendiz Cristão.